Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que venceu ontem pela Copa do Brasil, 3-1, e hoje o Vasco vai conhecer o seu adversário, né, na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que a segunda fase o Vasco vai jogar em casa, né? O jogo vai acontecer em São Januário. Vamos falar sobre isso. Vamos escutar aqui o Emiliano Dias, né, que deu entrevista coletiva após o jogo de ontem, falou algumas coisas interessantes e você vai ouvir aqui nesse vídeo. E também vamos falar sobre as metas do Vasco para 2024. Até onde o Vasco acha que tem que chegar, no mínimo, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Você vai conferir essas informações depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar falando aqui da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS através da Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem o Vascão venceu, né? 3-1 a equipe do Marcelo Dias, uma classificação sem sustos do Vasco, né? Tinha muita gente preocupada, com medo, etc e tal, com medo de uma zebra, mas nada disso, não passou nem perto, né? O Vasco dominou completamente o jogo contra o Marcelo Dias, conseguiu a sua classificação e agora espera o vencedor de Água Santa ou Jacuipense. Jogo que acontece hoje, 8h30 da noite, lá no estádio do Água Santa. Quem passar enfrenta o Vasco na segunda fase em São Januário, tá? O jogo vai acontecer no estádio de São Januário. O Vasco tem o mando de campo, né, da segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que na segunda fase da Copa do Brasil, empatou é pênalti, né? Quem vencer está classificado, continua sendo jogo único. Quem vencer está classificado, empatou é pênalti. Então o Vasco pega o vencedor de Água Santa e Jacuipense na próxima fase da Copa do Brasil. E ontem, o Emiliano Dias, auxiliar técnico do Vasco, né, a gente pode dizer que, segundo o treinador, né, porque ele também comanda ali a equipe, ele deu a entrevista coletiva e a gente vai ouvir alguns trechos aqui do que disse o Emiliano. Primeiro ele fala sobre a dificuldade, né, de jogar num estádio pequeno, o gramado que estava ruim, e aproveita para exaltar a equipe do Vasco pela vitória. Confira. Parado para o que iba a acontecer hoje, todo mundo me falou que iba a ser um jogo muito traicioneiro e difícil. Y el campo estaba imposible de jugar. Entonces acho que con las limitaciones que el Chimi tuvo hoy por el tema del gramado, era un juego para luchar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy buenas que hicimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. Depois Emiliano fala sobre as soluções, né, que foram procuradas ali para o Vasco substituir Dimitri Payet, que não jogou ontem. Payet estava com quadro gripal, não deve ser preocupação para o jogo contra a Portuguesa em São Januário no domingo, mas ontem o Vasco teve que buscar soluções, né, para jogar sem Dimitri Payet. Confira. Muito importante para nós, que nos dá muita pausa, nos maneja muito bem os tempos. Mas tenemos un Chimi preparado que todo el mundo está preparado para jugar. Vimos que comenzamos a tener mucha dificultad en el medio porque no podíamos hacer 2 pases seguidos por el campo, era imposible. Entonces Ramón decidió poblar un poco más el medio y acho que ahí nos sufrimos más. Emiliano Dias também foi perguntado sobre como foi a conversa no vestiário, no intervalo, para ter essa mudança, né, do primeiro para o segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Marcelo Dias deu bola na trave, o Marcelo Dias chegou ao seu gol também, né, em algum momento pressionou ali o time do Vasco, mas no segundo tempo o Vasco voltou diferente, voltou com substituições e, enfim, dominou completamente as ações, né, no segundo tempo. O Emiliano fala sobre como foi ali essa mudança de chave do Vasco no intervalo. Acho que falamos mais em lo táctico que lo que teníamos que melhorar, porque vimos ahí que estábamos sufriendo mucho
En el medio volvimos al sistema 4-3-3 y hallo que eso dio perfecto. Más no fue una charla, fue más táctico que outra coisa. Emiliano também falou sobre as mudanças de esquema do Vasco, né, durante a partida. O Vasco começou jogando com 3 zagueiros, num 3-5-2, depois mudou durante a partida para um esquema com 4-4-2, né? Então, são variações, né? O Vasco hoje tem algumas variações táticas que acontecem durante mesmo a partida. Começa de um jeito, não tá dando certo, muda ali, os jogadores têm essas características e o Emiliano fala sobre isso. A gente já levamos casi 7 meses aqui y tem todos los sistemas, esos 3 sistemas trabajados. Entonces el grupo sabe cuando no es que tenga que falar mucho, porque aconteció el año pasado también. Venimos trabajando los 3 sistemas y podemos jugar con los 3 sistemas. Tenemos el elenco para jugar con los 3 sistemas. Depende del juego, depende de la situación del momento de Uchimi y de las piezas. Y sabemos que tenemos 7 meses de trabajo aceitando esos 3 sistemas. Entonces eso fica muito más fácil porque el grupo está entendiendo a la perfección. Para finalizar, ele fala sobre o clima no estádio, né? As torcidas ali de Marcílio Dias e Vasco da Gama. A torcida do Marcílio fez uma festa muito bonita, né, para esse jogo. Ele fala sobre a torcida do Vasco, que, enfim, onde o Vasco joga é coisa de maluco. Confira só. La verdad que sorprendió a gente el primer jogo que faz en Copa Brasil. Sabíamos que era duro, mas las torcidas de los dos lados fue un lindo espectáculo para todo el mundo. Y la torcida de Vasco ya faz eso en todos lados, no solo faz acá, así que ya nos sorprende. Y la verdad que nos ficamos muy contentos y agradecidos a ellos, muy feliz que pudimos dar una victoria para toda a torcida que vino para cá. Então tá aí, esse foi Emiliano Dias, treinador. A gente pode colocar como treinador também, né? É auxiliar, mas é treinador também do Vasco da Gama, o filho do Ramon Dias, falando sobre a partida de ontem, sobre essa classificação do Vasco da Gama. Bom, a gente vem dizendo aqui, em praticamente todo o vídeo, que o Vasco precisa reforçar, né? O Vasco precisa de reforço, porque a gente tem um time que é bom, é um time que é competitivo, um time que é aguerrido, uma comissão técnica boa. Tá faltando algumas peças para a gente realmente ter condições, né, de brigar um pouco mais em cima e por coisas maiores, né, na temporada. A gente tem aqui uma informação que é interessante para saber qual é a régua do Vasco para essa temporada de 2024. Quais os objetivos traçados pela Vasco SAF para a temporada de 2024. A informação é do Lédio Carmona, ele falou isso ao vivo no Seleção Sport TV. Segundo a apuração, a fonte, né, do Lédio Carmona, a régua do Vasco, né, o que o Vasco quer nesse ano de 2024 é Campeonato Carioca. No mínimo, o objetivo do Vasco, no mínimo, é chegar até a semifinal. É claro que o Vasco quer ser campeão, mas no mínimo chegar até a semifinal do Campeonato Carioca. O objetivo que está próximo de ser cumprido. O Vasco vencendo, né, a Portuguesa no final de semana, estará na semifinal do Campeonato Carioca. Copa do Brasil, o Vasco quer, no mínimo, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é o objetivo do Vasco. É claro que o Vasco quer chegar mais longe, mas, no mínimo, oitavas de final da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o objetivo cruzmaltino é, no mínimo, ficar entre os 10 primeiros. Claro que a gente quer uma briga por Libertadores, disputar o Libertadores ano que vem, mas, no mínimo, o objetivo é ficar entre os 10 primeiros. Enfim, essa é a régua, né, do Vasco para a temporada de 2024. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre grana. O Vasco recebeu 4 milhões, tá? Por conta da vitória de ontem. Apenas pela participação na Copa do Brasil, o Vasco já tinha recebido 1.470.000. Com a classificação diante do Marcílio Dias, o Vasco recebeu mais 1.785.000. E soma-se esse valor a 60% da renda do jogo, que o time que vence o jogo único tem direito a 60% da renda, ou seja, o Vasco ganhou mais 738.000 e colocou aí cerca de 4 milhões em caixa. Vitória importante também financeiramente ontem. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!